Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Devaneios no Café. Estamos de volta. Semana passada nós não tivemos nosso encontro. Semana passada tive uma reunião e, além disso, minha garganta ainda está curando. Então, tive que dar uma descansada em relação à minha voz. E hoje, estamos de volta aqui à nossa casa, ao SEI de Campinas. Reitero, inclusive, todo o convite que eu faço toda semana. O SEI fica aqui na Avenida Doutor Quirino, 1856, no centro de Campinas. Quem quiser um dia conhecer esse espaço de cultura e arte, inclusive nós temos aqui no SEI, a exposição do artista Marcos Rodrigues, que é o Paisagens Flutuantes, em atividade aqui no SEI, para quem quiser conferir. Boa noite para a Nini Pompermaia, que está aqui conosco, aqui participando. Olá, Nini. Seja muito bem-vinda. A Nini está sempre com a gente aqui nos devaneios. E hoje vamos conversar, Hoje nós vamos ali falar sobre um tema que é um tema, acho que extremamente importante em relação à questão da psicologia que ele nos traz. Mas antes de chegar ao nosso tema, antes de falar sobre ele, ainda vou estar apresentando mais algumas outras coisas. Quero apresentar para vocês, para quem não sabe, este mês de abril, o Freud Estupefato tem uma parceria também com a editora Vozes. A editora Vozes agora está tendo alguns pré-lançamentos de obras da psicologia analítica, obras de Jung, inclusive. E este livro que eu tenho em mãos aqui, esse daqui do Jung, vou mostrar um pouco para vocês aqui. Esse livro aqui, o pessoal do YouTube. Esse livro aqui é o Consciente e o Inconsciente, que é uma seleção de palestras que o Jung ele fez aqui no ETH, acho que é a Escola Tecnológica aqui de Zurique, em 1934. Então é uma série de palestras aqui, tem várias coletâneas aqui que vão explicando, inclusive a introdução dele é bastante explicativa em diversos sentidos, tem toda uma tabulação temporal de como foram feitas essas palestras aqui, então é muito bem organizado este livro. E este livro aqui, ele está em sorteio aqui na página, em parceria com a editora Vozes, que é basicamente, para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser depois participar também do sorteio, ali é só marcar 5 amigos e estar seguindo ambas as páginas, tanto da editora Vozes quanto o Freud Estupefato. E aí, no dia 30 de abril, vamos estar fazendo um sorteio para que ali um número sorteado, que eu vou passando ali os números para quem está participando ali da promoção, que o número sorteado dia 30 de abril, vou fazer uma live ao vivo para esse sorteio, vai estar ganhando este livro aqui da Vozes, o Consciência e o Inconsciente, de Jung. Então, quem quiser também dar uma olhada, nós também temos um cupom de desconto do Freud Estupefato em parceria com a Vozes, que aqui temos, e depois da semana que vem eu vou apresentar mais obras da Vozes para vocês, que são lançamentos e tudo mais, que são obras bem interessantes para estudos, para conhecer um pouco mais, inclusive sobre essas palestras que o Jung dá. Elas estão escritas com uma linguagem mais verbal, Então, é um Jung mais diferente do que aqueles que tem em algumas das maiores anotações ali das obras completas do Jung. Aqui são escritas mais orais, que foram transcrevidas de forma ali para fazer um livro, Então, é bem interessante esse livro aqui ele vai também passando algumas questões ali sobre como esse inconsciente é abordado. Ele também passa ali, tem a questão ali de, você fala alguma coisa para o outro, mas o outro ele não entende, como estou feliz, esse outro entende o feliz da maneira dele, Então, como é que isso é entendido? Então, tem alguma coisa que não fica só no campo da linguagem. Então, esse livro aqui ele é muito interessante para estudos aprofundados em relação à obra do Jung, e aqui eu apresento ele para vocês, para que também
a gente conheça mais e aproveite também essa promoção, esse sorteio que está tendo. E bom, pessoal, hoje eu imaginei aqui, vamos aqui imaginar juntos, né? A proposta do Devaneios é essa, nós estamos aqui imaginando, estamos aqui tentando sair um pouco do óbvio, complicar um pouco as coisas, podemos falar desse termo também. O Devaneios é também uma maneira de a gente complicar um pouco, não complicar no sentido simplesmente de tornar mais difícil ou de simplesmente dificultar de propósito para parecer ali que tem ar de intelectual e tudo mais tal. Mas o complicar aqui no sentido de que aquilo que está sendo proposto e apresentado não é só o que eu estou vendo. Esse é um outro tipo de complicação. A proposta aqui do Devaneios é exatamente esta. O que nós estamos vendo, o que eu estou vendo não é exatamente apenas isto. A complicação vai para esse campo. Não é apenas isto, ou pelo menos não é só isso também. Então, seguindo essa proposta aí de conseguirmos atravessar o óbvio, ou melhor, o nosso próprio óbvio, né? Boa noite para falar a Regina, que está chegando aqui também, está aqui conosco. Vou trazer um tema que eu vou introduzi-lo ele antes, com algumas pinceladas aqui que eu fui grifando, de algumas leituras que eu fiz. Mas eu vou buscar hoje fazer uma live mais reflexiva, no sentido de que o próprio tema, eu já vou falar qual é o tema, ele não é tão óbvio assim. Ele se apresenta de formas muito diversificadas, então pode ser que no decorrer da live eu acabe ficando até às vezes numa forma só, ou dê preferência para uma forma só, mas ter isso em consciência, ter isso em mente, para que a gente não fique só presos numa formatação exata de como isso é, que eu vou apresentar logo mais. Mas de que são formas mais comuns, pelo menos na prática que eu tenho, clínica, e tanto na questão de vida e tudo mais, como isso tem se apresentado, e também a importância que isso vai nos trazendo, né? Por enquanto estou só usando a música do Titãs aqui como referência, para daqui a pouco eu vou introduzir qual que é o nome do nosso tema de hoje. Bom, e tudo isso para também falar o seguinte, que apesar do tema ele vai ser bastante provocativo, que ele não é a resposta para tudo e que ele também não é o olhar para tudo, mas ele nos apresenta uma proposta muito interessante de ver uma narrativa através de um outro olhar, né? Porque pela psicanálise a gente vai pela psicanálise até mais primordiais aí, né, e tudo mais, os nossos autores que a gente conhece, a gente vai ficar muito preocupado, às vezes, né, nem sempre, mas com algumas figuras ali, como o pai e a mãe e tudo mais. E é importante ressaltar a importância delas para a psique. Porém, hoje eu quero ter um outro olhar. E o outro olhar de hoje, que eu quero trazer, que vai ser o nosso tema, é sobre as pessoas, e todo mundo, né, de alguma certa maneira, que percebe isso acontecendo de alguma forma, mas o tema de hoje é sobre órfãos de pais vivos, né? Um tema delicado, complicado em algumas circunstâncias, mas necessário. Então nós vamos ter um olhar aqui, a proposta do nosso encontro aqui é olhar não tanto, mas também, né, para a importância ali das figuras parentais, né, até mesmo as figuras fraternais em alguns sentidos, mas tentar hoje dar um foco maior para a criança aí no caso. E a criança não estou colocando ela só no sentido mais material, né, da criança que tem de 0 a tantos anos de idade e tudo mais, mas também no seu sentido
psicológico, no seu sentido simbólico, a criança nesse sentido. E isso vai nos trazer, ou possivelmente a gente pode ali refletir sobre uma outra maneira de se enxergar algumas narrativas, né? Então, para começar a falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe alguns grifos, são muito poucos, hoje eu vou tentar ler menos possível, refletir um pouco mais, mas a leitura aqui é para gerar uma provocação, né? A leitura inicial aqui, que inclusive não tem a ver diretamente com o tema, mas ela é para gerar uma provocação, um olhar em relação a isso. Então, nada melhor do que gerar um olhar, uma provocação, do que o tal do patologizar, né? Então, eu vou usar como referência o livro do James Hillman, o Revendo a Psicologia, que o título dele é muito interessante. Eu vou até mostrar aqui, que inclusive ele é da editora Vozes também, né? Porém, ele está esgotado já há um tempo. Infelizmente, ele não foi republicado. Um que está sendo republicado novamente, e agora a gente tem o acesso a ele, é O Sonho Mundo das Trevas, né? Que é um livro que também vai conversar, né? É uma tríade esses livros aqui: o Revendo a Psicologia, o Mito da Análise e o Sonho Mundo das Trevas, que são livros ali que o Hillman busca cada vez mais aprimorar um olhar psicológico, né? Ou trazer um olhar psicológico para a psique, para a psicologia, mais no caso, né? Por ele entender ali que a psicologia ela estava se baseando em outras ciências, e não só outras ciências, mas também com bases até em noções mais religiosas, mais do espiritual, e que isso não estava conversando diretamente com a alma, que é a proposta, né, do psicologia, né, o logos da psique, logos da alma, né, psique é alma. Então ele vai buscando esse olhar ali, né, e aqui que são conferências que são postuladas aqui, e aqui o Hillman ele vai conversando ali com a sua plateia, né, pelos anos 70, se não me engano, pelos anos de 1975, que são essas palestras aqui nos encontros de Eranos, que inclusive foram inaugurados por Jung, né, ele vai continuando esses encontros. E o Hillman, ele traz uma noção muito interessante aqui para a gente, inclusive, já ir preparando o chão para o nosso tema de hoje, que ele vai falar aqui na página 134 e a 135. São os grifos que eu fiz aqui, e a 134 é bem no último parágrafo, e a 135 é no meio da página, né? Que são os dois grifos que eu vou localizá-los aí para quem quiser referência, para quem tiver o livro, ou para quem quiser procurá-lo depois. E o Hillman começa a dizer o seguinte aqui. Olha que interessante, né? Depois dessa introdução, ele diz o seguinte: para que possamos nos aproximar novamente da psicologia, da patologia, e eu vou até fazer um destaque para esse olhar aqui. Ele entrega aqui com essa expressão a psicologia da patologia. Então, o que ele quer ali nos referenciar? Que toda patologia nos entrega uma psique. Que toda patologia, de alguma forma, está nos entregando um olhar. Um olhar, mas não é qualquer olhar, era um olhar psicológico. Isso é muito interessante, porque a partir do momento em que há um olhar psicológico sendo trazido através de uma patologia, ela em si não pode ser execrada, excluída, retirada. E a gente vai explicar um pouco mais o porquê disso mais para frente, tá? Isso é interessante, inclusive isso está no último grifo que eu fiz. Continuando, apresento o termo patologizar como a habilidade autônoma da psique para criar doença, morbidade, anormalidade e sofrimento em qualquer aspecto de seu comportamento,
e de experimentar e imaginar a vida através desta perspectiva deformada e aflita. Olha que interessante isso aqui. O último grifo é basicamente agora o parágrafo inteiro próximo, que ele é necessário. Eu vou me focar um pouquinho mais na última parte aqui desse grifo, mas aqui ele está entregando uma espécie de psicologia da patologia, no sentido de quando eu percebo que esse sofrimento não tem uma base materialista e nem mesmo uma base espiritual, né, que a gente vai discutir um pouquinho depois, mas não vou me aprofundar muito, senão a gente vai sair do nosso tema. Mas a partir desse momento em que ali há uma aflição que não é a minha, não é por minha escolha, não é por minha vontade, mas ao mesmo tempo ela me invade, ela me toma, ela rouba a cena, ela faz com que eu não enxergue as coisas de uma outra maneira. Esse patologizar é uma maneira da psique mostrar a sua importância em sua própria língua, em sua própria linguagem. Vamos continuar explorando mais esse campo agora aqui nesse último parágrafo que eu grifei. Precisamos de um novo começo, né? Mas, pontuando, não é um novo começo que tenta jogar fora tudo aquilo que foi entendido, tá? Porque não é a proposta do Rever na Psicologia. O Rever na Psicologia, do Hillman, é de olhar de novo, né? Um rever mesmo. Não é colocar ali uma coisa totalmente, vamos apagar tudo que aconteceu e vamos fazer de novo aí para dar certo agora, né? Não é jogar tudo para debaixo do tapete. Mas é trazer os conteúdos que estão ali no meio da sala e o que eles conversam sobre eles mesmos, a proposta deles mesmos, e não a proposta do que eu quero que eles sejam, né? Isso é um começar de novo. Temos estado confinados há tanto tempo a analogias médicas e religiosas que a psicologia tem sido incapaz de se aproximar daquilo que é essencialmente sua própria perspectiva. É o que a gente então começou a comentar aqui no início da live, né? A psicologia, aí que ele está fazendo essa palestra lá pelos anos 70, ele já foi percebendo, inclusive, é interessante porque é contemporâneo de Lacan, né? Para quem quiser ali perceber os autores que estão ali fazendo congressos, fazendo palestras, também temos Lacan ali, falando sobre, né? Toda a gente conhece da importância que o Lacan dá para a perspectiva do outro aí, né? Mas o Hillman nos diz aqui o seguinte: provavelmente os eventos patologizados não seriam tão errados fossem eles vistos de outras posições que não as da matéria, que é a da medicina, e as do espírito, da religião. Ele vai colocar ali como as questões da linguagem, tá? Aqui não é uma crítica simplesmente só a execrar essas duas linguagens, dizendo, olha, isso aqui não fala nada sobre psicologia e tudo mais, mas que a linguagem da medicina está interessada na matéria, a medicina que a gente conhece, no caso, né? Alopática, e a da religião passada como uma linguagem que estar sofrendo é errado, é ruim, é algo que você fez que te traz uma culpabilização, né? Então o Hillman, ele vai ali se indagar, agora não vou lembrar se é no mito da análise ou se são estudos de psicologia arquetípica, mas ele vai se indagar em relação a que a culpa é um reforçador do ego, ela está a serviço do eu, a serviço do que eu devo ser, do ideal, né? E não daquilo que me anima a ser algo, alguém, o que eu sou, o que eu almejo de alguma maneira, aquilo que me deforma de alguma forma. Nossa intenção aqui
não é a de substituir as ideias de doença ou de pecado. Exatamente, né, o que a gente estava vendo aqui. Ele não quer apagar isso do mapa. Tampouco questionar a autenticidade das percepções médicas e religiosas da psique. Nosso objetivo é vê-las e ver através delas. Olha que interessante, ele está aqui já propondo, a gente já começando a entrar um pouco mais na preparação do chão para nosso tema. Aqui ele está colocando exatamente essa posição, de ver através delas, ou seja, elas é que estão vendo. São essas posições que estão vendo, e o que eu estou sentindo, se eu reflito, talvez, quiçá, eu entenda que na verdade quem está sentindo é um outro, é um personagem. Então, aqui ele continua. Não é substituir de doença ou pecado, tampouco questionar a autenticidade das percepções médicas e religiosas da psique. Nosso objetivo é vê-las e ver através delas, enquanto perspectivas, ao mesmo tempo em que mantemos também uma outra perspectiva, que se diferencia delas, que é a psicológica. Se fôssemos capazes de descobrir sua necessidade psicológica, ou seja, se fôssemos capazes de perceber a necessidade do patologizar em mim, o patologizar não seria mais errado ou certo, mas simplesmente necessário, envolvendo propósitos que não temos percebido bem e valores que precisam necessariamente apresentar-se de forma distorcida. São estas as questões que nos desafiam. Essa é uma baita de uma reflexão que o Hillman nos traz, porque aqui, né, uma anotação aqui, uma anotação pessoal que eu fiz em relação a essa última frase que eu li, que aqui ele está dizendo que o patologizar abre os olhos do outro em mim. Ou até melhor, até aprimorando um pouco esse pensamento, abre a percepção de que um outro está olhando por mim, na vida, nas coisas, é ele que está sentindo, é ele que está precisando deformar as coisas por algum sentido, para que eu perceba que eu não estou sozinho em mim mesmo. Eu não estou sozinho em mim mesmo. Eu não estou sozinho nem mesmo em relação comigo mesmo, né? Aqui ele não questiona totalmente, não joga fora a questão de ser autossuficiente e tudo mais, mas a questão do auto, né? De que talvez esse auto aí também, se aprofundando um pouco nisso, precise relacionar-se. Esse eu mesmo precisa se relacionar, até mesmo com o que em mim há, com outras percepções em mim. Porque a partir do momento em que elas são permitidas a se relacionarem, elas começam a fazer os efeitos que elas precisam fazer em mim. Então, isso é um efeito dela em mim. Eu estou percebendo através de. Perceber o outro em mim é perceber através de. Através de um personagem, através de alguma coisa, através de alguma emoção e por aí vai. Bom, essa introdução eu encarei como sendo necessária de trazê-la muito por conta da reflexão que ela traz sobre essa necessidade de perceber este outro em mim e de perceber que este outro em mim traz uma narrativa que muitas vezes ela tenta se galgar, se apoiar, se materializar de uma certa maneira, porém, sua materialização não significa a sua possibilidade de uma narrativa ou de uma possibilidade de transmissão para um olhar psicológico. O olhar psicológico é um outro olhar, é o que o Hillman nos traz, é uma outra forma de expressão, é uma outra forma de olhar para a vida. Então, tendo isso aqui, guardando isso aqui conosco,
a gente já pode começar a entrar no nosso tema. O que seria, então, órfão de pais vivos? Primeiro, acho que é necessário fazer também uma objeção a até mesmo esse próprio termo, porque pais vivos não quer apenas dizer literalmente pais que estejam vivos materialmente, né? Figuras parentais que estejam vivas em carne e osso e tudo mais. Elas podem até ter morrido, essas pessoas, né? Essas pessoas ali que a certidão de nascimento nos traz ali como sendo nosso pai e nossa mãe. Porém, pais vivos, entendo eu que é um pouco mais profundo do que simplesmente atestar que alguém está vivo ou não. Inclusive hoje, né, teve uma notícia que foi um pouco assustadora, né, nos seus termos mínimos aí, que é uma notícia aí de levar um cadáver ali para assinar um empréstimo ali, uma pessoa que eu não vi ainda direito a notícia, ainda não li isso direito, mas eu vi um pouco o vídeo e realmente é um pouco assustador o que tem acontecido, né? Mas, feito esse parênteses, a vivacidade dessas figuras na psique, né? Quando estamos falando sobre esses pais vivos, qual é a vivacidade, qual é a necessidade que ela passa para a psique e que isso precisa ser escutada de alguma forma. Pois bem, então, sob essa determinada possibilidade de olhar para essa questão, vamos ali abrindo essas fronteiras aí de alguma forma, né? E antes de continuar, deixa eu falar para o pessoal, né, se vocês quiserem fazer algum comentário, se quiserem alguma pergunta aqui, fiquem à vontade. Hoje eu consigo ler, hoje eu consigo ter mais espaço aqui para ler. Nem toda a live eu consigo, né, dependendo da discussão e tudo mais. Mas hoje vocês podem utilizar o campo de comentários e perguntas. Fiquem à vontade. Caso surja alguma coisa que vocês queiram aqui, a gente vai conversar juntos, vamos tecer. E falando nisso, inclusive a Flá Regina já está trazendo aqui um comentário para nós. Ela coloca aqui: como se a pessoa ainda tem influência em mim, mesmo não estando viva. Isso. Ela está viva na psique, né? Por isso eu queria trazer esse olhar aqui do Hillman, porque ela está viva na psique. Psicologicamente, ela talvez esteja sempre sendo reanimada de alguma forma. Quase como se eu não estivesse abandonando ali, não deixando essa pessoa seguir o caminho dela, né? Inclusive, teve interessante, uma paciente me passou um vídeo, eu achei muito interessante, é uma animação, eu não vi essa animação, eu só vi esse videozinho que é do TikTok lá, deu uma animação que chama Mei Mei, inclusive já vi que tem um comentário aqui, eu já vou lê-lo. Mas essa animação da Mei Mei é de uma menina que ela está vendo a mãe, acho que está vendo a mãe ali como se fosse uma ilusão, conversando de uma outra dimensão. Acho que a noção aí do filme, eu não assisti o filme, mas parecia que ela estava numa outra dimensão, tinha uma barreira entre as duas. E elas estão conversando, né? E a partir do momento que elas estão conversando, a filha vira para a mãe: mãe, eu tenho medo de me tornar a mim mesma. Estou lembrando o que eu vi, né? Não sei se é bem assim, mas eu acho que foi esse sentido do filme. Eu tenho medo de me tornar a mim mesma e isso acabar nos separando. E a mãe lá do filme vira para ela e fala: olha, filho, eu também tenho esse medo. Nós somos participantes deste medo aí. Porém, não dê cuidado para que isso não faça com que você fique dependente do meu olhar. Para o mundo, para a vida, você fica me buscando o tempo todo, né? Você vai ter que ir achar seu reino aí, né? É interessante esse tema. É interessante esse filme. Eu não assisti-lo inteiro, mas é uma parte que traz ali uma reflexão, né? Deixa eu ver agora os comentários antes de prosseguir. Teve um comentário é uma pergunta aqui do Wagner Rizardo. Deixa eu ver.
Acho que você é mais voltado para a teoria analítica, mas as necessidades dos pais não têm a ver com o superego? Então, Wagner, primeiro eu acho que é importante ali ressaltar que a questão teórica, né? Não esse é uma estigma que eu entendo muito sobre ela, tá? Eu entendo bastante sobre ela, que é de como se a psicologia analítica não conversasse com a psicanálise e vice-versa, ou elas não podem se conversar, ou uma anula a outra e tudo mais e tal. Essa é uma concepção um pouco complicada, porque ela realmente é reforçada por muitos grupos, né, que têm determinados discursos que são complicados mesmo, de dizer que isso é diferente, é totalmente diferente, é como se estivesse anulando a psique do outro. Eu entendo o que você quer dizer, nesse sentido de, parece que um anula a psique do outro, né? O Jung anula a psique do Freud, o Freud anula a psique do Jung. E não é bem assim, senão a gente vai começar a reviver as batalhas que eles mesmos viveram lá na época deles, né? A gente vai começar a desenterrar ali eles, e não aproveitar que Freud e Jung são pessoas que de alguma forma nos tornam psicológicos. Eles trouxeram uma linguagem psicológica de alguma maneira, e a importância disso, né? O próprio Freud, ele traz a importância do patologizar como sendo a necessidade inerente de que você percebe diferenças, né? A questão da histérica, do neurótico e tudo mais, tal, né? Então, a questão do superego, né, que eu acho que você vai comentando, né, que a questão ali do Freud, né, que o superego é a herança que o pai dá lá para a criança e tudo mais, tal. Compreendo essa parte, mas hoje a gente vai tentar ter um olhar não apenas conceitual para isso, né? Porque essa linguagem mais conceitual que o superego, o ego e tudo mais nos traz, ela é uma linguagem necessária, porém ela também é uma linguagem que exige a nossa diversificação para que ela continue viva, e não um reforçamento de como ela é sempre colocada. Isso prega isso, é isso, isso. Então a gente tem que falar como é que isso fala conosco, né? Então é deixar com que os próprios conceitos encontrem outros termos com os quais eles se conversem, com os quais eles se casem ali de alguma maneira, né? Que eles possam ali estar discutindo e trazer ali uma discussão animosa para isso tudo. Então, a gente já vai chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre os pais também, né? Nosso tema é sobre órfão de pais vivos, né? E vou trazer um pouco disso, né? Um pouco sobre essa narrativa como ela é trazida, mas tentar não ir tanto ali para falar de linguagem de ego, de superego, porque a intenção do Devaneios é da gente ter uma linguagem até mais acessível. Não que isso seja sempre possível, mas é tentar, né? É tentar chegar lá. Aqui tem o comentário do Frater Henrique. Deixar-se afetar pelo outro é a maior fraqueza. Eu sei porque tenho isso. Então, Frater, invariavelmente a gente vai ser afetado pelo outro. O outro é a nossa maior causa de sofrimento, tá? O outro, tanto no seu aspecto como o seu aspecto do outro com O minúsculo, quanto com O maiúsculo ali, né? Como sendo ali um significante e tal. Eu não quero entrar nesses termos, mas como sendo algo que não é exatamente o que eu quero, o que eu espero, o que eu sinto, que eu desejo. Tem um desejo que me atravessa toda vez que eu vou tentar chegar em meu destino, tem alguma outra coisa que fala, opa, desviou, opa, foi para cá. Sim, isso é gerador de sofrimento. Mas por quê? Porque alguma coisa na psique, está buscando relação. Esse outro que me atravessa está buscando uma relação. Ou você olha para mim, ou eu vou te atravessar. E aquela frase, né? Não se mata o que já está morto. Morto ali no sentido de que não é material. Não estamos falando hoje, não estamos falando hoje, não só principalmente, mas é importante que isso fique alimentando a nossa imaginação. Não ser material não significa que não dá para resolver isso
no sentido literal da palavra. Eu tenho que ir lá e tenho que conversar com a pessoa para ela entender como é que eu penso, e ela vai entender como eu penso e a gente vai conseguir conversar. Não, é esse outro em mim. Ele que deseja, ele que me sonha, né? O sonho é uma das manifestações mais alucinógenas e interessantes que nós temos sobre o outro em nós, sobre aquilo que nos imagina. Então, entrar em relacionamento com os nossos sonhos é entrar em relacionamento profundo com este outro em mim. Ele traz uma narrativa sobre mim que eu não sei, e eu só vou conseguir acessá-la se eu estou interessado. Se eu não estiver interessado, ele se esquece de mim, né? E se a psique se esquecer de mim, né? Uma das indagações que o Jung faz, inclusive. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, o Wagner falando que tem as duas como síntese. A partir do momento, Wagner, que nós não nos prendemos, aí que tá, nós temos que ter uma base, a base é necessária, né? Mas a partir do momento em que nós não precisamos nos prender a um autor, ele nos torna uma fonte de inspiração e não uma fonte de afirmação, o que é diferente. O que eu vejo que isso é muito confundido, inclusive em instituições de uma forma geral, né? Uma instituições de poder aí no caso. Um coraçãozinho daqui. Muito obrigado aqui. Então, é isso, pessoal, né? Eu queria responder algumas perguntas. Então, aqui, voltando um pouco aqui para o nosso tema, olhar um pouquinho para esse filho, né? Imagina, Wagner, eu agradeço ao Frater, ao Wagner, aqui, essas participações aqui que nós temos. Olhar um pouquinho para este filho. Como é que... aí é que está. É importante que a gente tente ali não ficar muito presos a uma conceituação de a pessoa que é obsessiva, ou é histérica, ou é neurótica, ela está presa no pai, a outra está presa na mãe, a outra está presa não sei aonde, e por aí vai. Porque aí fica uma resposta muito fácil, né? E de novo, voltando ao que a gente está falando, a gente está aqui para complicar, né? Essas respostas tornam simples as relações, porque elas, digamos assim, categorizam que, então o obsessivo ele tem um sofrimento com essa figura aqui. Então eu só olho para essa figura. Eu deixo de ver relações. Eu deixo de ver as outras coisas que estão acontecendo, outras necessidades que estejam acontecendo, até mesmo com outras figuras, né? É muito... não que não aconteça, tá? Mas é muito fácil já categorizar logo de cara, clinicamente, dizer que, então, ali o esposo dessa pessoa está fazendo o papel da mãe, ou está fazendo o papel do pai, ou está fazendo o papel do irmão, ou está fazendo o papel, sei lá, do tio, seja como for. É muito fácil categorizar isso, porque aí a gente está colocando todas as relações numa posição hierárquica. Ou seja, tem uma figura superior que está mandando e que ela está aparecendo nas outras e que ela rege as outras e que as outras não têm criatividade nenhuma. Pai, mãe, tio, tal, elas são mais importantes que marido, filho e tudo mais, tal. E aí a proposta que eu inclusive trouxe o livro para a gente conversar vamos ver através daquilo que está se apresentando por mim mesmo. Porque não quer dizer que não chegue nesse ponto, pode ser que chegue nesse ponto, mas não é pré-concebido, né? Porque senão vira um preconceito. E se vira um preconceito, eu não estou entendendo mais nada. A gente deixa de entender a vida. A gente precisa entender que nós temos diversas camadas em nós que buscam preconceitos para se aliviar de angústias, né? O preconceito não é só contra um grupo, contra uma etnia, contra enfim, né, como outras questões. Mas o preconceito é uma questão de eu preciso entender isso logo por mim e encaixar isso no outro. Ele se torna aquilo que eu quero e não aquilo que ele é. Isso mata a consciência do outro em mim. Ou melhor, a inconsciência do outro em mim, né? Que é pior ainda. Porque a questão ali, inclusive desse livro, fala um pouquinho sobre isso, né? Então, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar, por favor.
Tem esse livro aqui que está, inclusive, no sorteio. Vou fazer propaganda. Esse livro fala aqui, quer ver, ó? Interessante aqui. Eu já falei que não ia ler, mas realmente é só um trechozinho. Peraí. Olha aqui, ó. Olha aqui. Assim, é na página 69 da Consciência Inconsciente aqui, que ainda está na introdução. É uma introdução bem apresentada aqui, né? Não há nada simples na psique. A psique que reage a algo simples nunca é simples em si mesma. Cada um de nós percebe de forma diferente. Então, como construímos um fato ou evidência? E como transmitimos fielmente os fatos que vivenciamos? Por exemplo, o que quero dizer quando afirmo eu estou me sentindo bem? Um observador externo pode registrar algo que desconhecemos. As dificuldades surgidas nesse sentido estavam entre as razões, segundo Jung, que levaram ao reconhecimento do inconsciente como um fator interferente. Isso deu a Jung a abertura para entrar na discussão dos conceitos de consciência inconsciente e suas respectivas características, as quais ele ilustrou com vários exemplos, seja da vida cotidiana, da sua experiência clínica, das suas viagens, literatura e por aí vai. E aqui, né? Aqui tem várias perguntas. Deixa eu ver o tempo que a gente tem, que eu nem consegui entrar ainda muito no tema. Deixa eu ver as perguntas que estão tendo aqui. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Aqui. Os preconceitos são como religiões aos times de futebol. Conforta e traz alívio, mas não necessariamente verdade. Então, na verdade, também entendi qual que é a analogia, mas os preconceitos aí que a gente está tentando nos referir, eles são uma possibilidade de uma vivência emocional que, por algum motivo, algum sentido ou alguma razão, né, que nos é muitas vezes indiferente, estranha a nós, elas passam a ser manifestada de uma forma catártica, simplesmente a manifestação por ela mesma. Não penso mais sobre isso. Isso é a explicação que eu precisava para não entrar mais em contato com o diferente, principalmente o diferente em mim. Acho que esse é o ponto para a gente ter aqui como nossa base, né? Aqui tem um relato da Danda Elias. Interessante isso. Eu cresci com uma mãe doente, com uma avó narcisista e sociopata diagnosticada. Cresci com o sentimento de ser sempre responsável pela minha mãe, assumindo o papel de mãe acho que só teve uma... Entendi, Danda. Então, isso que a gente está trazendo hoje, né, a mãe da minha mãe, isso, de ser mãe da sua mãe, entendi. Então, isso, né, Danda, que a gente vai entrar hoje para falar sobre isso, é exatamente um ponto que o Jung ele fala um pouco a respeito, porém, pessoalmente falando, Rhodes, talvez ele não aprofundou tanto assim, né? Eu acho que trouxe ali uma perspectiva, mas é importante ali ressaltar que o que acontece? O Jung, ele comenta que uma pessoa que se recusa a crescer, né, que fica, digamos assim, numa infância eterna, ela passa pela vida sem a vida ter feito efeito nenhum com ela. O que seria essa infância eterna? Bem maleporcamente resumido isso, né? Muito maleporcamente resumido isso, é como se só interessasse as minhas necessidades. Eu estou muito preocupado com as minhas necessidades básicas e também com as minhas necessidades emocionais. E isso faz com que todas as outras necessidades emocionais que são alheias às minhas, elas são menores. Elas são não tão importantes assim, são inferiorizadas. Isso traz um sofrimento enorme, principalmente se nós estamos falando ali de uma relação de órfão sem pai, ou melhor, órfão de pais vivos, né? Que também, digamos assim, vai, apesar da redundância, né, de órfão sem pais, mas também vai trazer uma noção psicológica do seguinte, né? Os filhos desses pais
ou de pais que se preocupam exacerbadamente com diversas narrativas, isso é entrega de diversas narrativas. Por exemplo, eu percebo que minha mãe ela é mais infantil. Ela tem uma percepção mais infantil. Ok, mas como ela é mais infantil? Bom, ela não nota necessidades emocionais minhas. Por quê? Muitas das necessidades emocionais, para você notar no outro, você precisa notar em si mesmo, né? É uma relação, a gente está falando de psique. Então, se eu não tenho contato com os meus próprios sofrimentos, com as minhas próprias indulgências, com os meus próprios preconceitos, com as minhas próprias visões de vida que são complicadas, se eu perco este olhar, eu não vou conseguir achar no outro. Então, emocionalmente falando, órfãos de pais vivos, aqui eu não quero transformar isso num conceito, muito pelo contrário, mas são aquelas pessoas que, digamos assim, elas precisam de uma coisa que não está no nível material. Não adianta falar lá para a criança, você tem tudo que você quer, mas tudo como que eu quero como? Então me dá pagar a escola, pagar brinquedo, pagar as coisas, dar o que eu quero. Percebe? A gente joga nessa concepção a relação parental humana num nível objetal, num nível onde fica objetificando coisas que são inobjetificáveis, como, por exemplo, a própria emoção. A emoção, ela não é única, ela não vai se apresentar só dessa maneira, ela muda de dia após dia. Ela é metamorfoseável por ela mesma. A partir do momento em que eu preciso não sentir determinadas emoções, eu preciso reprimi-las de alguma maneira, eu não estou furando. Eu imagino que eu posso estar furando o olho do outro em mim, mas na verdade eu estou me cegando para o olho do outro em mim. Porque eu não vou deixar de sentir. Anestesiar-se é uma maneira de não viver, né? E como diria o poeta Rilke, a questão é viver tudo. Viva as perguntas agora, viva os questionamentos, viva as indagações, viva as inquietudes. A partir do momento em que se é possível viver as inquietudes de alguma forma, né? Se a gente percebe ali filhos de pais vivos, que eu tento acessá-los emocionalmente, mas eu não consigo encontrá-los, olha o sofrimento que isso causa, né? Essa é uma crítica mais social também, não apenas psicológica aqui. A partir do momento em que eu penso que, então eu vou dar tempo de qualidade para os meus filhos. Não é só sobre isso. É acessar a vontade um do outro não é uma obrigação, não é um trabalho, tá? A questão emocional que nós estamos colocando aqui não é um trabalho. Eu não tenho que ficar ali fazendo uma relação com os filhos como se fosse um trabalho a mais, como se fosse uma jornada extra de trabalho. A questão que a gente está falando em relação a isso é muito mais profunda. Nós estamos falando sobre a impossibilidade, a inacessibilidade emocional que tem acontecido. Como é que eu vou acessar esta mãe real, esta mãe, esse pai, né, que inclusive tem comentando aqui, essa mãe, esse pai, né, real, se eu não consigo acessá-lo emocionalmente? Então é muito frustrante, né? É uma falta de um apoio muito necessário, muito humano. Se nós não podemos ter acesso, imagina, se eu não posso ter acesso emocional nem aos meus pais, e quem dirá que eu vou ter acesso de outras pessoas? Então as relações viram sempre um campo paranoico. Um campo onde eu tenho que ficar vigiando se o outro está fazendo alguma coisa contra mim o tempo todo. A necessidade de falarmos mais sobre relações emocionais, no sentido das emoções que realmente chegam, é uma necessidade que a gente só consegue se a gente está imaginando a vida.
Se eu perco a relação imaginal com a vida, eu não acesso. Não é uma relação que dá para ser acessada de uma forma, então eu vou fazer técnicas para reavivar as minhas emoções, eu vou para reativar os campos em mim, tal. Não é só sobre isso. É sobre realmente imaginar. Imaginar é perceber o mundo com esses olhos que estão me entregando uma narrativa que eu desconheço. Deixa eu dar um pouquinho de valor, deixa eu olhar um pouquinho para isso antes de definir se isso é certo, errado, é bom, ruim, se isso é jogável fora, se não é. Deixa eu tirar um pouco esse campo do certo e errado para conseguir realmente escutar o que está sendo trazido. Para realmente poder um pouco me relacionar com isso. Porque senão, o que acaba acontecendo é que vemos acontecer isso em várias camadas da sociedade, dos trabalhos, seja eles quais forem, de que é como se uma busca por outras pessoas e ou instituições que façam esse papel de alguma forma, porém, eles não correspondem. Por que eles não correspondem? Porque eles são de uma outra linguagem. Se, por exemplo, eu caso com alguém que supre uma necessidade materna, paterna em mim, de alguma forma ou de outra, a angústia vai ser maior. Porque aquela pessoa é marido, mulher, não pai e mãe. Então imagina a angústia que isso causa. Né? E ela pode ser até mesmo invisível. É mais difícil acessá-la ainda quando ela é invisível. Não quer dizer que ela não esteja deixando de sofrer, mas que ela não está tão mais acessível. Eu tenho que às vezes achar formas, né? Eu estou muito bem, estou ótimo. Mas a pessoa precisa sempre achar meios de estar se regulando para não pensar sobre algumas coisas, para não imaginar algumas coisas. Isso é estar bem? Imagina. Então eu tenho que lutar contra mim mesmo todo dia e tenho que inclusive colocar horários para que essa luta, digamos assim, seja apaziguada. Né? Inclusive eu tenho alguns comentários aqui, deixa eu pegar os comentários, senão eu vou longe aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais, que eu acho que tem um comentário aqui em cima. Aqui. Peraí. O Frater comentando aqui que eu sou muito castrado pela minha mãe, ignorado pelo meu pai. Frater, é o que a gente está comentando, é algo que a partir do momento em que a criança, vou colocar a criança como sendo esse objeto imaginado pelos pais, e vou colocar bem na palavra objeto mesmo, tá? De propósito. A partir do momento em que essa criança ela tem que cumprir algumas tarefas que são dadas, inclusive antes mesmo do conhecimento dela sobre as suas próprias vontades, do tipo, ele vai ser médico, porque a gente está numa família de médicos, ou ele precisa tirar boas notas, e por aí vai. O discurso é muito criativo e muito variado nesse sentido. A criança não existe. A criança não existe, e pior, tudo bem, ela, psicanaliticamente falando, isso sempre acontece. Mas o pior de tudo é que eu acho que ela existe sob as determinadas condições, ou de que ela só pode existir sob essas determinadas condições. E quando ela estiver sendo ela mesma, ela precisa ser castrada, né? Ela precisa ser castrada, não, eu vou colocar um termo um pouquinho mais até radical. Ela precisa ser tolhida, ela precisa ser, às vezes, até mesmo aniquilada nesse desejo, porque senão eu não posso te aceitar. Isso é extremamente angustiante, porque isso também vai sendo uma compreensão psicológica. Então eu não posso ter interesse pelo mundo, não posso ter interesse em outro, porque senão eu não vou ser aceito, eu não posso ser eu mesmo. Então sim, hoje a live também tem um cunho crítico social, tá? E aqui a Nini falando, evitando emoções, estamos trancafiados no limbo da existência. Sim, concordo. Não vou nem comentar porque você resumiu bastante. E a Danda comentando aqui embaixo. Isso é o que mais ocorre, pessoas casando e ficando frustradas. A partir do momento que eu estou me casando,
para, digamos assim, me livrar dos meus pais, eu posso estar casando com eles de novo, né? Ou me livrando para talvez ter pais melhores, para consertar meus pais, que de novo, essa é uma narrativa inconsciente, não tem nada de consciente nisso. E o que eu estou falando de inconsciente? Como, de novo, pegando as lives anteriores, um adjetivo, tá? Ou seja, eu não percebo que o que movimenta a minha busca por um cúmplice, um parceiro, um cônjuge, seja lá como for a gente estiver dando o termo, está motivada muito por uma busca de querer ser amada sob determinada forma, que é uma forma que me aproxima muito mais de uma relação onde eu me torno novamente uma criança em busca dos pais, do que uma mulher em busca de um marido, marido em busca de uma mulher, um cônjuge, enfim, né? Que pensando em relações hétero também, não, só para exemplificar, não é essa a questão em pauta. Para exemplificar que o outro começa a assumir, sob a determinada condição do qual exclusivo eu estou buscando ele, né? A proposta ali, né, é de um casamento, de um matrimônio, de um namoro. Não é, você quer ser minha mãe e meu pai e tudo mais? Óbvio, ninguém vai falar isso conscientemente, né? Salvo as exceções. Mas a questão com relação a tudo isso é de que essa busca eu só vou perceber quando eu narro. Eu tenho um espaço para essa narrativa. Então, é importantíssimo perceber ali que para que qualquer tipo de relação, para que a proposta da relação eu entenda ela de alguma maneira, ou que eu possa, digamos assim, fazer com que ela se apresente da maneira dela, é a proposta de que ela nos afete. E não de como ela está falando. Ah, puxa, olha, ele falou isso, isso, aquilo. Mas como isso te afetou? Essa é uma pergunta clínica que é até um pouco batida, né? Até um pouco repetitiva de determinadas formas, mas ela é importante. Como isso te afetou, precisa ir para um lado no seguinte sentido. Como é que você imaginou isso? Como é que esta frase, como é que esta proposta, como é que essa concepção foi lhe dada? Porque a partir do momento em que temos ali pais, né, vamos voltar agora um pouco para o tema, que chega para o filho e fala, olha, você tem que cumprir a sua lição, você tem que cumprir a sua tarefa. Mas ele não ajuda, ele não se propõe a estar junto, mesmo que ele não saiba realizar a tarefa, mas ele se propõe junto, digamos assim, olha, vamos achar uma forma, vamos tentar falar com o seu professor, ou alguma coisa do sentido, porque aí é apoio. Eu não estou mais fazendo um apoio que eu estou fazendo simplesmente um mandatário. Eu mando e tu obedece, né? Eu estou junto. A proposta dessa relação é horizontalizá-la. E é difícil horizontalizar, porque a gente está falando sobre propostas de horizontalidades de coisas que literalmente foram colocadas como verticais. Eu tenho... Claro, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, mas se aproximar horizontalmente não exclui a necessidade da verticalidade. Pelo contrário, faz com que eu ainda mais perceba a necessidade de um apoio, né? Um apoio, inclusive, sobre achar os meus próprios recursos. Se o meu pai e minha mãe conseguem achar o deles, eles conseguem lidar, eu também consigo, né? Se o fulano de tal consegue atravessar nadando, eu também consigo. Então, são essas provocações que elas não se tornam anulações, elas se tornam animações, né? Isso, inclusive, né, se a gente for até pensar um pouco, e, de novo, não generalizando, tá? Não tem nada de generalização nisso que eu vou falar, mas um pouco do que chamamos também de gatilhos, o quanto talvez desses gatilhos não sejam também falta de apoio, para podermos imaginar aquilo que nos está engatilhando de uma outra maneira. Ou perceber que o que eu estou engatilhando inicialmente está pegando em um ponto sensível em mim. E que pode estar pegando também em um ponto sensível do outro. Percebê-lo assim. Vasos comunicantes, né? Então, bom, pessoal, hoje... foi uma boa introdução ao tema, né? Se vocês quiserem, buscarem que a gente continue com esse tema, porque eu sempre vou pensando em temas diversificados.
Mas se vocês tiverem sugestões, comentários, qualquer coisa do tipo em relação aqui aos nossos encontros, fiquem à vontade, podem comentar, podem usar ali o direct da página para fazer, olha, eu queria que você falasse sobre esse tema. E a gente pensa sobre isso, né? A gente traz aqui para a gente refletir. Então, né, só finalizando, a gente está já no final da nossa live, tem um comentário aqui da Danta, falando que ela vejo muita falta de criação de vínculos de apoio e amizade entre pais e filhos, né? Ou de uma relação que pelo menos ela possa se encontrar no nível que eu reconheço o seu sofrimento. E não no nível que eu falo, fica quieto aí, você só está chorando por nada, né? Lágrima de manteiga. Que isso é simplesmente maltratar o que nos torna humanos. E aqui a Nini falando, essa live passou voando, foi muito interessante esse tema, amei. Então, né, Nini, se vocês quiserem, podem comentar, né? Pode usar o direct da página para isso mesmo. Para a gente aqui estar refletindo. E bom, pessoal, hoje nós terminamos aqui o nosso encontro. Nosso encontro provocador. Estamos aqui para isso também, para provocar. E agradeço novamente aqui a equipe do SEI, que nos recebe com tanto carinho aqui neste espaço. E o SEI Campinas, né? Se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade. É um lugar que, né, cada vez mais está provocando e promovendo arte e cultura, todas essas possibilidades que aqui, inclusive aqui é o próprio espaço, é um espaço pensado para isso também, é um espaço em parceria, é um espaço em relação. E pessoal, muitíssimo obrigado, né? O Psicanálise Sem Fronteiras aqui agradecendo a gente, a Danta também, que legal, eu fico muito feliz aqui que vocês gostaram do tema e nos vemos na semana que vem. Até lá, pessoal!